E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre o Golden Circle, uma ferramenta bastante conhecida, mas principalmente porque esse vídeo vem de um pedido de mentorias e consultorias que a gente acaba dando ou na Novo Mundo ou para pessoas físicas que querem abrir novos negócios ou que estão com ideias sobre como transformar o seu próprio negócio e gostam de seguir por um caminho muito indicado no meu livro, que é um caminho onde a essência comanda toda a operação, onde a essência comanda a estratégia que vão comandar as ações. E o Golden Circle é uma das ferramentas que a gente mais usa de como usar a sua essência na comunicação ou como realmente fazer um trabalho onde a sua essência seja realmente toda a guia da manifestação da sua empresa no mundo. Não é um vídeo especificamente onde eu vou explicar muito do Golden Circle. Para quem não conhece, ele é um conceito do Simon Sinek. Eu vou deixar o TED dele aqui na descrição do vídeo para que você possa assistir e entender sobre essa ferramenta que eu acredito que é uma das ferramentas mais poderosas que possam guiar aí empresas e novos empreendedores no caminho de construir uma empresa espiritualizada. Nesse sentido, o vídeo vai muito levar a gente a entender algo mais profundo sobre o Golden Circle e tentar evitar muitos erros que eu vejo as pessoas cometendo ao tentar usar a ferramenta e o conceito na própria empresa. Então vamos lá. Resumindo muito, o Golden Circle ele é criado como um conceito de como é que você se comunica para o mundo de forma a inspirar pessoas, clientes, parceiros, fornecedores a engajarem na sua causa e assim, e por conta disso, comprarem o seu produto ou serviço. Ou seja, ele parte muito de um pressuposto de que as pessoas não compram aquilo que você faz ou aquilo que você vende. Elas compram sim aquilo que você acredita. Elas compram o seu sonho, elas compram o seu propósito. Então, além de ser uma ferramenta muito voltada à comunicação da sua empresa, e ela é muito poderosa nesse sentido, ela é também uma ferramenta de autoconhecimento. Porque para ela funcionar direito, você tem que fazer uma exploração sobre a sua essência muito profunda. Então não adianta a gente tentar achar que a gente vai sentar numa mesa sem fazer nenhum tipo de trabalho, usar o Golden Circle lá no porquê, como e o que, colocar para o mundo e achar que vai funcionar. Não é isso. Quando a gente fala que é uma ferramenta de autoconhecimento, a gente está dizendo que para funcionar, você, e aí o autoconhecimento pode ser a sua empresa também, precisa encontrar a própria essência e sentir ela vibrando no coração. Você precisa fazer um trabalho de curar as feridas, as sombras e os mecanismos de defesa que te impedem de alcançar o seu melhor, de realmente engajar o seu coração em nome de um serviço, em nome de servir a algo, ao outro. Então, o que acontece muito comum é algumas empresas e pessoas me chamarem nesse momento e falar, vamos fazer uma reunião, no único encontro a gente faz aqui desenho. Isso não existe. Não existe num trabalho de propósito, não existe no trabalho de encontro com a essência e não vai funcionar no Golden Circle. É um trabalho que exige autoconhecimento, toda uma estrutura de mentoria e consultoria para que você para que você se encontre e realmente o seu coração vibre em nome de algo maior, tá? Então essa é a primeira mensagem, não resumir o Golden Circle somente numa ferramenta de escrever texto e comunicação. E sim aproveitar ele para ser uma ferramenta de olhar para si mesmo. Inclusive, enquanto você escreve, seja seu manifesto, seu branding, o seu manual de identidade visual, quando você escreve, você sentir se aquilo realmente faz sentido. E é muito legal quando você faz isso com consciência, você perceber que ao fazer, às vezes uma palavra que muda, às vezes algo que entra novo, às vezes uma percepção, às vezes está faltando uma energia mais engajadora, mais forte, mais feminina, mais masculina, você ir percebendo essas coisas na escrita. A palavra ela tem muito poder, né, de manifestação. Então, quando a gente está fazendo realmente um trabalho de manifestação, ou na criação de um manifesto de uma empresa, esse tempo consigo mesmo e o uso das palavras, ela é muito poderosa para realmente você se encontrar. Basicamente, o conceito do Golden Circle diz muito sobre uma comunicação que começa sempre falando sobre o porquê você existe, no que você acredita, qual é o seu sonho, qual é o seu propósito, qual é a sua essência. Essa é a base de todo o Golden Circle. E no livro, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, ele dá vários exemplos de como é que isso, inclusive, é provado biologicamente, como é que o nosso cérebro responde a isso, provando, de uma vez por todas, que quando a gente se comunica, começando pelo aquilo que a gente acredita, nosso potencial, inclusive, de vendas é muito maior.
Mas não é somente isso, como eu acabei de dizer, é também você guiar todas as ações da sua empresa a partir dessa essência. Você guiar o que você faz a partir do que você acredita. Então pensa na pirâmide, nova pirâmide organizacional, que é uma pirâmide que eu uso muito nos meus trabalhos, eu vou colocar ela aqui. Quando a gente se conecta com a nossa essência, que é o ponto da pirâmide, essa essência ela deve permear toda a estratégia, e a estratégia, por estratégia, entenda também os planos que vão ser feitos de todas as áreas, quais são os meus objetivos e metas, e isso vai encaminhar as minhas ações no dia a dia, a construção da minha equipe, meu organograma. Ou seja, só é possível fazer uma empresa realmente equilibrada, que a gente chama de empresa conduzida pelos níveis invisíveis, que é o que eu acredito ser um dos princípios de empresas espiritualizadas, a partir do momento que eu tenho uma essência muito profunda, certo? Então, encontrar essa essência é a coisa primordial que a gente tem para fazer aqui. Então, o que eu costumo ver acontecendo de engano, às vezes, a usar o Golden Circle? A primeira coisa é a pessoa realmente não se aprofundar, como a gente falou. E aí vem coisas muito superficiais que não vibram. Ao apresentar o Golden Circle ou o manifesto da sua empresa usando o Golden Circle para outras pessoas, você tem que ficar muito atento se está vibrando o coração da pessoa, se a pessoa falou, nossa, uau, que poderoso isso, no sentido de engajamento, não no sentido somente de grandeza, mas de engajamento. E aí aparecem, às vezes, a pessoa falando o que ela acredita, achando que é o porquê. Ou, ainda um pouco mais profundo, a pessoa fala o como a empresa dela se manifesta no mundo, acreditando que é o porquê. Então lembra do Golden Circle, né? O círculo do meio é o porquê, o círculo intermediário é o como, e o círculo externo é o quê. O que o Simon Sinek muito bem fala é todas as pessoas sabem o que fazem, que são seus produtos ou serviços, a entrega dela para o mundo. Algumas empresas e algumas pessoas sabem o como, que é o seu diferencial, que são os seus valores, que é a sua proposta única de valor. E raramente algumas empresas sabem o porquê. Isso é muito verdade, é o que acontece lá fora. Então, às vezes chegam, eu vou pensar qualquer um aqui, justamente para não citar clientes nem nomes, mas às vezes chegam, eu encontrei aqui, o meu Golden Circle diz mais ou menos o seguinte, eu acredito que eu entrego saúde para o mundo através da criação de produtos saudáveis e acessíveis ao público. Veja, a pessoa tentou beliscar um porquê trazendo a saúde do mundo, mas ela não trouxe. Ela falou muito mais de um como e bastante do que. Então ela trouxe produtos acessíveis e saudáveis, ela beliscou um pouco como, trazendo a saúde como algo importante, mas ela não falou no que ela acredita. Ela não falou sobre qual é a diferença que ela quer fazer no mundo. Ela não falou sobre o propósito dela. E aí tem algumas coisas importantes sobre o propósito, né? O propósito não pode ser sobre você, somente. O propósito é o seu coração em movimento. É aquilo que você deseja ver realizado no mundo, porque o seu coração vibra isso. E aí as suas ações, e aí sim diz sobre você, vão se manifestar em direção a isso. Então vai falar muito mais de um mundo transformado, um mundo belo. Então a pergunta é sempre quem ganha com isso? Qual é a visão de mundo que você tem que faz você acordar todos os dias e ir trabalhar? Então quando a gente pega o exemplo da Apple, que é o exemplo mais usado pelo Simon Sinek, esse exemplo vai trazer as pequenas frases do Golden Circle, e eu não acho que o Golden Circle precisa ser em frases curtas, tá? Acho que um belo manifesto escrito, como tem alguns exemplos, trazem um belo Golden Circle, mas a Apple comunica sempre começando pelo que ela acredita. Então ela acredita que é importante desafiar o status quo e é importante pensar diferente para que a gente possa ser uma humanidade que está sempre em evolução. Como ela faz isso? Entregando a arte, a beleza, o design e o fácil acesso de utilidade para as pessoas. E que ela faz é criar produtos que realmente respondam a tudo isso, sejam aparelhos celulares, sejam relógios, seja um MP3 player, seja um computador. Então é muito importante lembrar que o que está por trás disso é uma empresa realmente inovadora, uma empresa realmente que está desafiando a humanidade o tempo todo a evoluir, a ter o seu melhor. Mas tem um detalhe aí que o Simon Sinek não fala, na verdade não deixa explícito, mas ele chega a falar, que aqui a gente trouxe frases resumidas, mas você já parou para pensar que a Apple, ela é isso? Não é que ela fez um esforço de se comunicar. Então pensa que toda a Apple, quando você olha e sente e pensa nela, você pensa em inovação.
você pensa numa das empresas tecnológicas mais inovadoras do mundo. Você pensa também em como ela realmente traz algo para a humanidade. Quando a gente olha o logotipo da Apple, ele fala de um logotipo muito sobre a humanidade. É um logotipo que ao mesmo tempo traz a espiritualidade da maçã mordida e traz a ciência no símbolo da maçã. Então ela traz essa visão muito humana, diferente de um Android, por exemplo, que traz a visão de que o logotipo é um robô, nada contra, mas olha como é diferente e os dois conseguem se comunicar com a sua verdade. E a gente olha para a Apple realmente como essa empresa que está sempre desafiando e pensando diferente. A gente olha como uma empresa humana que está preocupada ao criar uma tecnologia que o ser humano consiga ver a beleza da arte, a transcendência que a arte e o design traz para a gente, a sensação que uma pessoa ao ter um aparelho da Apple, seja um computador ou um celular, a sensação de estar realmente fazendo algo que é realmente inovador, mas que é também ao mesmo tempo muito humano, porque facilita, porque é fácil de usar. Então percebe que toda a Apple, não só a comunicação, ela parte do ponto de vista do Golden Circle, ela traz os valores delas muito presente em tudo que ela faz, tudo que ela se manifesta, todos os seus produtos. Ela fala muito em toda a sua comunicação, não só nos textos, mas nas imagens, em como você recebe o produto ao abrir uma embalagem, sobre essa beleza que ela traz muito forte do design, sobre a transcendência que ela espera do ser humano. Então a Apple é um grande exemplo de como você realmente fazer isso. Ele traz um outro exemplo pouco conhecido no Brasil, mas para quem conhece o livro acho que é legal pesquisar, que é da Southwest Airlines, que é uma empresa que, olhando há muitas décadas atrás para como funcionava a vendas de passagens e voos, era sempre algo muito glamuroso, pessoas muito bem vestidas de ternos, muito alta elite, e ela achava aquilo muito pouco humano. Foi uma empresa que quis trazer como propósito e essência do mundo que o homem comum também pudesse alcançar patamares muito elevados. E aí ela começou a criar uma empresa aérea de voos acessíveis a pessoas comuns. Então ela vem muito trazer a acessibilidade e a elevação do homem comum como algo muito bonito. E isso, de novo, está permeado em toda a empresa. E é uma empresa realmente que fez e faz um sucesso danado, enquanto diversas outras empresas tentam fazer o mesmo e não conseguem. Inclusive empresas com mais dinheiro, mais capital humano, e não conseguem porque o coração não está vibrando a verdade, entende? Então acho que a segunda grande dica é não ser simplista naquilo que é o seu porquê. Então quando for discorrer sobre o seu manifesto, escreva sobre o mundo que você acredita. Não tente simplificar no como, trazendo o seu diferencial. O meu diferencial, então a minha empresa acredita que qualidade é alguma coisa muito importante para que a gente possa atender animais e pets com excelência. Falo muito pouco sobre um mundo transformado, compreende? Você tentou trazer qualidade como diferencial, sendo que qualidade muito pouco é diferencial, porque eu não conheço empresa que falhar e eu não tenho qualidade. E aí é muito difícil, as pessoas têm muita dificuldade em não falar do produto. E acho que o grande desafio do Golden Circle é realmente esquecer por alguns instantes o seu produto, mas sim aquilo que o seu produto e aquilo que você acredita que é causar de transformação no mundo. Então evite ser superficial e lembre-se que é importante um trabalho de autoconhecimento profundo, com base, com processo, para que você se encontre e consiga realmente falar sobre essa visão que você deseja ver no mundo. Então, às vezes, as pessoas tendem a falar muito sobre quem somos, que é um jeito de beliscar o senso de o porquê, mas não é o porquê. Então, as pessoas às vezes trazem, somos uma escola que busca inovação e arte em tudo que fazemos. Começa a beliscar um pouco o porquê, mas você ainda não está falando da diferença de transformação do mundo. Então, se você começa, de repente, falando da beleza que uma arte pode transcender o ser humano, de como é importante a liberdade na essência de um ser humano, e por isso você acredita que a educação deve se adequar a isso, e frente a essa educação, existem diversas plataformas online que você entrega como escola. Fica muito mais profundo e engaja muito maior. Dá para sentir a diferença? A necessidade de você, quando o seu coração está vibrando,
vender uma ideia não porque precisa, mas porque para você aquilo é a coisa mais importante. Se você realmente acredita na arte, na inovação, como transcendência do ser humano e como um mundo transformado que consegue ver o belo, você quer que as pessoas saibam disso. É importante que as pessoas saibam disso. E aí vem sempre aquela pergunta, né? Se não te pagasse mais nenhum real por aquilo que você faz, você continuaria trabalhando? E para quem acredita no coração, fala, com certeza. Continuaria plenamente trabalhando em nome disso. Porque as pessoas precisam saber disso. Então comece sempre conduzindo toda a sua empresa, operação, estratégia, pessoas, organograma, a sua fala, a sua comunicação, a partir dessa essência. Por fim, eu vou dar uma dica para quem leu meu livro ou para quem conhece a pirâmide de níveis neurológicos, de como o Golden Circle fala um pouco disso. Aqui está uma imagem específica onde eu juntei o Golden Circle com a pirâmide de níveis neurológicos para ficar um pouco mais claro. Então, quando a gente está falando do que é a esfera exterior do Golden Circle, a gente está falando geralmente do ambiente um pouco, às vezes um pouco da nossa capacidade, mas com certeza a gente está falando dos comportamentos, das coisas práticas, visíveis, fáceis de ver, que são produtos, serviços, os resultados, as entregas. Quando a gente está falando do como, a gente vai falar geralmente um pouco sobre os valores dessa empresa, o que é valor para ela. Como eu dei o exemplo da Apple, a arte, a transcendência humana, a inovação, o pensar diferente, são todos valores. Então a gente fala um pouco sobre os valores, como é que esses valores entregam o que você acredita para o mundo. Então, o que são os níveis superiores? Ele fala principalmente da sua espiritualidade, do sistema do mundo transformado e bastante também sobre a sua identidade. Mas é a identidade na transição para a espiritualidade, muito mais atrelada à sua missão voltada para fora, tá? Porque a identidade pode falar um pouco mais sobre você, e aí a gente está indo do porquê para o como, entende? Então, se você conhece níveis neurológicos, fica um pouco mais fácil de te ajudar a integrar todos esses conceitos para você escrever da melhor forma possível o seu Golden Circle. É isso, gente. Espero de verdade ter ajudado. Fiquem à vontade para mandar comentários, me sigam nas redes sociais, @pivomorais, porque lá eu trago diversos conteúdos e também consigo responder algumas mensagens que mandam. Tem gente que às vezes me manda um manifesto escrito para que eu possa dar uma olhada e dar a minha opinião. Obviamente que para fazer um trabalho bem feito há necessidade de uma contratação, de uma mentoria, de um processo longo que pode ser feito. Mas às vezes na leitura de um texto, de um manifesto, a gente já consegue sentir um pouco se vibrou ou se as palavras trazem realmente a verdade e um Golden Circle bem aplicado, tá bom? Gratidão, gente. Espero vocês no próximo vídeo aí ou encontrar qualquer um aí no caminho da vida e da espiritualidade. Gratidão.